Não posso dizer o nome de um candidato, vocês vão entender isso, não é? Porque seria, primeiro, não é meu papel. Eu posso dar alguns critérios, não é? Pessoas que não defendam a agenda politicamente correta. Aborto. Em relação ao aborto, eu defendi o plebiscito porque é uma questão muito complexa, envolve uma série de fatores que não são puramente religiosos. E a mesma coisa para a maconha. Eu tenho que descriminalizar a prática da interrupção da gravidez e do aborto. Porque o que todos queremos é que ninguém tenha uma gravidez indesejada. Nesse vocês não votem, de modo algum. De modo, pode parecer com um chapeuzinho vermelho, é o lobo mau. Não votem. Mas a gente precisa trazer este assunto, não é, para a repercussão, porque hoje as meninas estão se matando em clínicas de aborto clandestinas, sem nenhuma condição há muito de coisa. tempo, aliás, né? Morrem há muito tempo, mas hoje aos milhares. Aborto. Aborto é uma tragédia humana, social, moral, religiosa, mas eu acho que o Estado não tem nada que se meter para agravar essa tragédia, a não ser para proteger, para agasalhar, para aconselhar, para arranjar alternativas de adoção. Mas, no fundo, quem deve decidir isso é a mulher. A nossa Igreja Católica é frontalmente contra. As igrejas neopentecostais, que são hoje expressão muito importante na vida brasileira recente, são contra. Mas, no fundo, quem deve decidir isso é a mulher. Nesse vocês não votem, de modo algum. Eu quero controle social e o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Tem candidatos aí que falam mal da igreja, que quer acabar com a herança cristã. Eu quero controle social e o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Nesse vocês não votem, de modo algum. Vocês viram aí o Queer Museu? Olha aí algumas imagens. Olha esse lixo moral apoiado por esses esquerdopatas. Só teve 2 caras que falaram contra isso. Você pode nem gostar deles. Bolsonaro e Dória. Ó, a irmã Marina ficou caladinha, não disse nada. A irmã evangélica. Álvaro Dias, calado. Alckmin, calado. Ciro Gomes, calado. A convite de Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Congresso está estudando a possibilidade de fazer aborto de graça nos hospitais públicos. Nesse vocês não votem, de modo algum. Né? Dizer, mas fulano ajuda os pobres. Vocês não lembram? Em São Paulo tinha o famoso Ademar de Barros, que dizia, rouba, mas faz. Não! Tem que fazer sem roubar. Tá certo? Então, basta de corrupção no Brasil. Basta de ladrão. Não tenham ladrão de estimação. Não tenham corrupto de estimação. Seja de que partido for, seja de que cor for, seja com que justificativa for, não votem em quem quer, tá certo? Em quem usa o seu cargo para ganhar dinheiro, para si, para o partido ou para um projeto de poder. Não admitam, o Brasil tem que mudar nisso. O Brasil tem que mudar. Eu, no caso do aborto, eu sou contra o aborto, porque eu acho que a gente tem que defender o feto. Mas se o Congresso e o Senado aprovarem, eu não vou vetar. Isso não vai fazer que eu, como eleito presidente, venha interferir no que for decidido pelo Congresso e pelas pessoas. Escuta aqui, para que é que serve a caneta do presidente? Nesse vocês não votem, de modo algum. O que é o PSDB? O PSDB é o Partido Socialista, meu Deus do céu. E mais, é o partido que está na vanguarda, ele vai até adiante do PT na realização de todo o programa cultural da esquerda, abortismo, gaysismo, etc. Vocês não esqueçam que foi o Chuchu que, quando governador, instituiu uma multa para igrejas ou sinagogas ou mesquitas, né, que expulsem, por exemplo, um traveco. O sujeito entra lá vestido de mulher, né, se apresenta para tomar comunhão e o padre não pode dizer não. Quer dizer, você quer impor, tem que impor o gaysismo, tem que impor esta conduta, né, contra as convicções do padre, do crente, etc. Todo mundo tem que calar a boca. Claro que isso é um negócio totalitário. Já no Antigo Testamento nós encontramos passagens que resguardavam a vida ainda no ventre. Há uma passagem no Pentateuco que diz que se numa briga
um homem ferir uma mulher grávida, causando que ela aborte, aquela criança vier a falecer, então o homem terá que dar a sua vida pela vida da criança que estava no ventre materno. Há também o texto dos 10 mandamentos que diz, não matarás. Por trás de tudo isso está o conceito de que a vida, ela começa na fecundação. A partir dali nós já temos uma vida. E toda a Bíblia é a favor da preservação da vida e da sua defesa. Por isso não é necessário que você tenha no Antigo Testamento e no Novo uma passagem do tipo assim, não abortarás, porque esse mandamento, não matarás, era tão abrangente na mente do judeu e do cristão no período apostólico, que já incluía a preservação da vida, inclusive no ventre da mãe. Além do mais, há várias passagens no Antigo Testamento e no Novo que falam da criança no ventre da mãe como tendo personalidade, como sendo uma vida, uma pessoa. João Batista, é dito dele, ele tinha poucos meses de concepção, de ter sido concebido, e diz o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, que ele já era cheio do Espírito Santo. Salmo 139, Davi escreve dizendo que quando ele estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha escrito todos os seus dias. O profeta Jeremias se refere ao fato de que Deus o chamou ainda no ventre da sua mãe. A Bíblia toda olha para a criança no ventre da mãe, desde a concepção, como sendo um ser para o qual Deus tem um plano, cuja vida Deus já escreveu a história e assim por diante. Por conta disso, a posição bíblica correta é contra o aborto e a preservação da vida. Pois bem, a Igreja tem uma punição espiritual automática, chamada excomunhão, para o caso do aborto. É uma excomunhão automática, que é reservada ao bispo. Primeira coisa, por que a Igreja colocou essa excomunhão automática? Por uma razão muito simples. Porque existem muitos países que não punem o aborto como crime. Então a Igreja, querendo dar o exemplo, colocou a sua máxima pena, que é a excomunhão, para a questão do aborto, para que os legisladores nesses vários países entendam o aborto precisa ser punido. Enquanto, por exemplo, não há nenhuma punição da Igreja, não há excomunhão no caso do infanticídio. Vamos supor, a criança acabou de nascer, você vai lá e mata a criança que acabou de nascer. Não existe excomunhão. Mas por que, padre? O crime é tão grave quanto, até mais grave ainda, porque você está vendo a criança ali? Sim, o crime é grave. Só que a legislação civil já dá a cadeia para a pessoa que faz isso. O infanticídio é algo que já leva as pessoas para a cadeia. Mas o aborto nem sempre. Então, primeira coisa que você tem que entender é por que é que a Igreja acrescentou essa penalidade para o aborto. Por exemplo, se você mata uma pessoa, não tem excomunhão. Se você mata uma criança, não tem excomunhão. Mas se você mata a criança no ventre da mãe, tem excomunhão sim. Por quê? Porque a Igreja quer claramente que as pessoas entendam a gravidade do crime que estão cometendo. E infelizmente os governos não estão colaborando com isso. E a Igreja então se coloca muito claramente nessa posição, excomungando as pessoas que praticam aborto, não somente aquelas que praticam aborto, como aqueles que são cúmplices deste aborto, cúmplices diretos. Bom, então, para quem é que se aplica a pena da excomunhão? Para a pessoa que fez o aborto e produziu o efeito, ou seja, de fato, a criança morreu. Aí existe excomunhão, tá? Se a pessoa tentou abortar, mas não conseguiu, não houve excomunhão. Mas se a pessoa quis abortar e de fato abortou, houve excomunhão. Agora, vem a pergunta, e todas as pessoas que fazem aborto estão excomungadas? Não necessariamente. Aqui que vem um pouco de confusão. Por quê? Porque essas penas automáticas, ou seja, o aborto late sententia, uma pena automática, para que aconteça a excomunhão, a pessoa tem que saber que a excomunhão existe. Está entendendo? Se a pessoa nunca ouviu falar que existe a excomunhão para quem comete o aborto, a pessoa não está excomungada.
atenção, não estou dando minha opinião. Isto é, a lei. Isso está previsto no Código de Direito Canônico. As penas automáticas, ou seja, no caso da excomunhão do aborto, não se aplicam, não acontecem no caso em que a pessoa não conhece a pena. Então, vamos pôr aqui 2 casos bem concretos. Imagine 2 mulheres que vão lá na clínica fazer aborto. As 2 fazem um aborto. Uma era católica, praticante, consciente e sabia o que estava fazendo e sabia que havia uma pena de excomunhão. A outra era católica, mas não era tão praticante, não conhecia as coisas, meio ignorante, nunca foi de estudar muito a fé, foi lá e fez o aborto também. Pois bem, aquela que sabia da excomunhão está excomungada, aquela que não sabia da excomunhão não está excomungada. Está entendendo? Essa é a disciplina da igreja. Ah, mas eu não concordo, etc. Veja, gente, aqui não estamos numa discussão de opinião. Lei é lei e a lei deve ser aplicada estritamente porque trata-se de lei penal. A lei penal deve ser aplicada de forma estrita. Portanto, só é excomungado aquele que sabia que havia a pena da excomunhão. Agora, se você está assistindo esse vídeo e ficou sabendo agora, porque está assistindo o vídeo, que existe a pena da excomunhão para o aborto, se você fizer aborto aqui para frente, minha filhinha, você está excomungada. Entende? Porque você ficou sabendo. E por isso é necessário que os padres preguem a respeito desse aborto, dessa excomunhão, perdão, né? Preguem contra o aborto. Por quê? Para que as pessoas saibam, e somente assim é que nós vamos ter a aplicação real do direito penal da igreja.